O Dr. Alessio Fasano acabou de publicar um novo artigo sobre a fisiologia da fome, um mecanismo biológico complexo controlado pela interação entre vários neurotransmissores, hormônios e até bactérias intestinais. E nem toda fome é igual. Existe aquela fome impulsionada pelo aumento das necessidades energéticas. Então, quando passamos um tempo sem comer, as nossas células começam a ter um déficit energético e essa deficiência calórica desencadeia uma resposta hormonal. Por exemplo, a grelina, um hormônio da fome, secretado pelo estômago, vai sinalizar ao cérebro que é hora de comer. Quando começamos a comer, o alimento vai chegar ao estômago, vai chegar ao intestino, que vai fabricar hormônios como GLP-1, PYY, colecistocinina, que agora vão inibir no cérebro a fome. Além disso, quando consumimos gordura e começamos a encher os nossos estoques, esses estoques de gordura fabricam leptina, que também inibe a fome. Já se você fizer atividade física, contração muscular, o seu organismo vai precisar de mais energia e aí você, depois do exercício, pode de novo aumentar a fome. Além dessa fome homeostática desencadeada pela necessidade de energia, temos também a fome hedônica, desencadeada não pela falta de energia, mas pela recompensa que sabemos que vamos ganhar quando consumimos, por exemplo, algo gostoso. Então a fome hedônica é impulsionada não pela falta de calorias, mas pelo desejo de termos prazer com um alimento. E não é qualquer alimento, não é um pedaço de brócolis nem de alface, mas sim alimentos calóricos, geralmente ricos em carboidratos simples, como açúcar ou mesmo gordura. Esse tipo de fome pode ser desencadeada quando vemos o alimento, quando pensamos no alimento, pelos nossos próprios hábitos. Se estamos acostumados a comer todo dia, meio-dia, quando vai chegando nesse horário, o nosso cérebro já começa, opa, tá na hora de comer, mesmo que você não esteja com um déficit de calorias. Além disso, emoções como estresse, tédio, alegria também vão influenciar o comportamento alimentar hedônico, e se sempre optarmos por esses alimentos que são mais palatáveis, mais ricos em calorias, o risco de ganharmos muita gordura corporal aumenta. E quando ganhamos muita gordura corporal, desequilibramos alguns dos nossos hormônios, como a própria leptina, que começa a ser produzida em maior quantidade, mas faz com que o cérebro desenvolva uma resistência à leptina, como acontece, por exemplo, na resistência insulínica no diabetes. E temos um terceiro tipo de fome, que é a fome impulsionada pela microbiota intestinal. Os tipos de bactérias intestinais que temos no intestino influenciam a sensação de fome ou de saciedade. Determinadas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, propionato, que atuam no cérebro diminuindo a fome. Porém, uma microbiota intestinal desequilibrada pode amortecer esses sinais de fome, aumentar a inflamação, a neuroinflamação também, aumentar a fome e desempenhar um papel tanto na obesidade quanto nos distúrbios alimentares. Por isso, cuidar da microbiota é muito importante com alimentos que sejam ricos em fibras e em fitoquímicos com atividade prebiótica. Existem medicamentos também que tentam manipular hormônios como GLP-1, os análogos ou agonistas do receptor GLP-1, como a semaglutida, na tentativa de diminuir a sensação de fome. E ela de fato faz isso. Contudo, a semaglutida tem outras respostas também, como a queda da massa magra. Então é muito importante que o paciente obeso que esteja tomando semaglutida faça exercícios de força para tentar preservar a massa magra, que a dieta seja hiperproteica e com menos carboidratos, menos gordura, no mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, provavelmente até mais, e que a dieta tenha uma boa quantidade de fibras para alimentar essas bactérias boas. Lembrando que a semaglutida, quando ela deixa de ser tomada, se nós não fizermos isso e não regularmos naturalmente os hormônios, quando a pessoa deixa de tomar a semaglutida, ela volta a engordar. Por isso, as estratégias ambientais são muito importantes, não ter um monte de alimento calórico em casa, fazer atividade física, controlar o estresse, controlar a ansiedade, com atividade física, com terapia e com um acompanhamento nutricional. E se você precisar de ajuda, meu site para marcação de consulta é andreatorres.com/consultoria.